Então, obrigada pela acolhida amorosa, obrigada pelo convite. E é uma alegria estar aqui para falar sobre as relações familiares e o Evangelho. Só um segundinho que eu lembrei que eu tenho um equipamento aqui para pilotar. Vamos ver. Então, vamos ao outro, este. Então, é Jesus que nos traz no seu Evangelho, na sua vinda à Terra, o Consolador prometido. Ele vem e promete: eu vos enviarei o Consolador prometido, que nós sabemos que é a nossa doutrina espírita, este Consolador, e é o Evangelho, é no Evangelho que nós vamos encontrar esse consolo. Então, a família encontra no Evangelho de Jesus o roteiro para a sua trajetória terrena e também o consolo nas aflições. Jesus estende os braços a todos nós, estende os braços à nossa família, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando nós falamos em famílias, nós estamos falando da família que o Evangelho nos esclarece, a família dos laços sanguíneos e a família dos laços espirituais. Nós estamos falando das famílias de todas as configurações familiares. Então, sintam-se todos acolhidos no formato da sua família. Jesus acolhe a todos nós, sem preconceito, sem julgamento. Se alguém tem preconceitos ou julga os outros, pelas suas condições, é porque ainda não compreendeu o Evangelho do Cristo. Então, a doutrina espírita é essa doutrina que consola, esclarece, que evangeliza a todos. E nós entendemos, na compreensão espírita das famílias, que as famílias são os núcleos educadores de maior importância no organismo social, onde há o encontro e o reencontro de espíritos, em novas experiências corpóreas, para os reajustes necessários à caminhada evolutiva. Então, vejam que este olhar, esta compreensão do que é família, nos traz um novo significado, um novo sentido, Espíritos que se reencontram para reajustes necessários. Nos diz o Evangelho que a maioria das famílias são formadas por espíritos simpáticos. Mas há também, na reencarnação, no planejamento reencarnatório, aqueles espíritos que se reencontram para resgatar débitos. E isso muda toda a nossa visão de família. Existe família perfeita? Não. Existe uma família ideal? Sim. A família ideal é a nossa família. É a família que nós precisamos para nos reajustar. E nos comprometemos ainda na espiritualidade com este reencontro. Então, a família ideal não é a família que não tem problemas, mas sim aquela família que se assume, que cuida uns dos outros, que cumpre o seu compromisso reencarnatório. Estamos na família ideal, na melhor família que nós podemos estar. Então, os lares terrenos, aqui ficou um pouquinho difícil a leitura, mas os lares terrenos, na visão espírita, representam essa oportunidade incomparável de vivenciarmos
de praticarmos o Evangelho do Cristo. Então, é na família que nós vamos vivenciar os valores, todas as leis divinas. A família é a escola, a família é o laboratório. Os benfeitores espirituais vêm ao longo dos séculos e dos milênios, né, antes mesmo do Cristo vir, vem destacar o papel da família. E no Livro dos Espíritos nós temos ainda esse destaque maior, que é pelos laços da família que nós vamos vencer o egoísmo e o orgulho. E nós estamos vivendo uma epidemia mundial que foi agora nos últimos congressos de tecnologia, de inteligência artificial, se destacaram vários pontos. Como eu não sou da área da inteligência artificial nem da tecnologia, eu vou trazer um dos pontos que mais chamou a atenção e que tem a ver conosco. O que mais chamou a atenção na pesquisa que foram feitas e divulgadas em vários países é essa condição de sofrimento pela solidão. Então, o que tem se encontrado num mundo que a tecnologia da comunicação evoluiu tanto, né, uma tecnologia que pode nos aproximar, mas também nos afastar. Então, nós dizemos sempre, aproxima quem está distante, mas afasta quem está perto. E a família tem sofrido esse impacto. Então, esse sentimento de solidão não é o fato de estar fisicamente sozinho, é o de se sentir só, por conta até da qualidade das relações. Às vezes estamos cercados de pessoas, porém solitários. E como nós vamos enfrentar isto? Será que a doutrina espírita, será que o Evangelho, será que o centro espírita pode contribuir com isso? Vamos ficar refletindo. Então, nós vamos refletir como está a nossa comunicação na família. Como estamos nos comunicando. E aí, nós não vamos avaliar como os outros estão se comunicando. É nós. Tudo começa por nós. Então, o autoconhecimento, ele é indispensável. Nós precisamos nos conhecer, nos reconhecermos e termos a humildade de admitir, de nos enxergar, ter a coragem de nos olhar. Porque Jesus, já na sua sabedoria, colocava que nós víamos um argueiro no olho do outro e não víamos a trave no nosso. E isso a psicologia tem também explicado. Os mecanismos de defesa do ego, né? Que, para preservar o nosso ego, né, nós negamos muitas coisas, projetamos nos outros nossos sentimentos. Não é fácil se analisar, se olhar, não é fácil. É muito mais fácil olhar para os outros. É muito mais fácil botar culpa nos outros. Mas enquanto nós jogarmos nos outros as responsabilidades que são nossas, nós não vamos ter mudanças, porque nós não temos o poder de mudar o outro, nós temos o poder de nos transformar. A gente sabe isso. Será que a gente pratica isso? O que nós temos mudado? Então, Santo Agostinho, no Evangelho, nos traz a recomendação que, ao final de cada dia, analisemos os nossos atos. O que fizemos de bom? O que deixamos de fazer? O que falta fazer? E que façamos um plano para o dia seguinte. E, no dia seguinte,
O nosso primeiro pensamento ao acordar deve ser o quê? Elevar uma prece ao alto. Evocar a nossa decisão da noite anterior. E começar o dia já conectado com o plano maior. Quando nós falamos em conexões, nós entendemos muito bem o que é uma conexão de internet, de Wi-Fi, né? Todos nós. E o que é a conexão com Deus, com Jesus, com o plano maior? A prece. Então, a prece é uma ferramenta que está ao nosso dispor e que foi colocada por Deus no nosso pensamento, no nosso coração. É o recurso para sermos bem inspirados nas nossas decisões. Todos os dias nós temos decisões a tomar. Todos os dias nós temos alguém pelo qual ou pelos quais também nós estamos preocupados. Alguém da nossa família não está bem, um amigo nosso não está bem, um familiar do nosso amigo não está bem, e nós somos uma família, uma grande família. Então, os laços da família vão se estendendo. E qual é o recurso que nós temos? A prece. E um recurso que atinge, que tem efeitos poderosos, cada vez mais comprovados pela ciência. Então, na comunicação na família, nós vamos avaliar quanto tempo nós estamos dedicando à nossa família. Se a família é o alicerce da sociedade, se é na família o nosso compromisso maior reencarnatório, que tempo nós estamos dando para o convívio familiar? E qual a qualidade desse tempo? Não basta estar no mesmo teto, a gente sabe disso, sob o mesmo teto. Um lar não são as paredes, são as relações e os vínculos. E os vínculos precisam ser cuidados, nutridos. Então, nós precisamos do alimento do corpo físico, mas do alimento da alma. E o alimento da alma é o amor. É o amor que nos nutre, que nos fortalece. E é na família que nós vamos semear esse amor. Nós vamos semear onde formos. Mas estamos semeando também na nossa família esse amor? Às vezes a gente dá tanta atenção para outras pessoas, tanto afeto para os outros e tão pouco, né? Então, as pessoas, assim, muitas vezes, duas pessoas, uma se queixando da outra da falta de um abraço. Os dois precisando de um abraço, os três precisando de um abraço. Mas se todos precisam de um abraço, qual é a solução? Talvez seja pedir o abraço, oferecer o abraço, dar o abraço sem que se peça, vencer a mágoa, e nós vamos falar disso. Outra questão importante na comunicação significativa e sensível é o olhar. Estamos conversando olho no olho? Para isso, a gente tem que sentar juntos, né? De frente, ou em roda, para se olhar. Porque cada um olhando para um celular, cada um fazendo uma tarefa da casa, ok, as tarefas precisam ser feitas, mas precisamos dizer, agora vamos sentar e conversar. É preciso esse tempo. E aqui vem uma pergunta mais tocante. Estamos exercitando a indulgência? Não se preocupe se não conseguirem ler no slide, eu vou falar. Então, estamos exercitando a benevolência, a indulgência e o perdão na nossa família?
Então, quando nós vamos carregando mágoas, ressentimentos, isto vai nos intoxicando, intoxicando as relações, sufocando o amor. E chega um momento que a pessoa pensa que não ama mais. E está carente de amor. Mas, às vezes, com sede na frente do poço de água. Nós temos que pensar nisso. Às vezes, o orgulho não nos deixa pedir o copo d'água, pedir o perdão. Então, quando nós falamos de relações familiares e pensamos em Jesus, nós temos que pensar o que Jesus nos diria. Se Jesus agora chega no nosso lar, na nossa família, na nossa casa mental, o que ele vai encontrar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa? E Paulo de Tarso, já a carta ao Timóteo, se eu não me engano agora, não consigo, mas se eu não me engano é o Timóteo, já recomendava: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família. Então, o primeiro espaço, a nossa primeira missão, o nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Lembrando, família não é só laço de sangue. Também é. Os laços sanguíneos não são por acaso, mas ela se expande muito mais. Piedade, compaixão, caridade. Então, voltando ao slide anterior, a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão. O que é benevolência? Olhar para o outro com olhos bondosos. Porque quando a gente diz assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Quando alguém me elogia, eu digo, está nos teus olhos. Marisa, como está bonita? São teus olhos. Se a pessoa não tiver olhos de enxergar, não enxerga. E quem gosta da gente, então, geralmente, acha a gente bonita. As mães, os pais, as avós, babam ali com o filhinho, com o neto. Cada mãe vai achar o seu filho mais lindo, cada pai vai achar seu filho mais lindo, não é? As vó coruja, então, nem se fala. Vô coruja. Os netos dos outros são bonitos, mas o nosso é especial, é divino, é um ser do outro planeta. A gente já acha que veio assim para iluminar o mundo, e veio mesmo. Todos nós viemos. Aí é que está a diferença. A diferença de olhar, que todos nós viemos com o compromisso de iluminar o mundo. E isso, quem disse isso? Tem evangelizador aqui que eu sei. Quem é que disse, Márcio? Para iluminar o mundo. Jesus. Como é que ele disse? Brilhe vossa luz. Nota 10 aí. Brilha a vossa luz. Todos nós temos uma luz para brilhar. Não precisa ser palestrante espírita. Não precisa ter cargo na UERG, né? Não precisa ter cargo na federação. Nós precisamos brilhar. E para brilhar, é só deixar fluir esse amor. Porque nós somos canais de luz, de amor, na verdade. É só se conectar com a luz. E nós vamos brilhar. Quando a gente estiver apagadinho, faz uma prece, se recolhe, se conecta com a luz e, pum, acende a luz. O Evangelho, nesses 160 anos, o Evangelho é roteiro, é remédio, é guia, é para todos os momentos. É a obra central da doutrina, é a base moral da nossa doutrina. E quem se manifesta em várias comunicações do Evangelho, que tem 2 evangelizadores, eu estou ótima.
Aqui estou bem acompanhada. Né? O Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Jesus. É o próprio Jesus que nos traz a doutrina espírita. Ele anunciou. Vamos adiante. Então, nós precisamos, na comunicação amorosa, no relacionamento com a nossa família, nós precisamos exercitar a sensibilidade, o olhar sensível, a fala sensível e a escuta sensível, que a gente traduz por uma escuta amorosa, uma fala amorosa e uma atitude amorosa. Ouvir e falar com amor. E aí nós recomendamos sempre essa obra magnífica, que é a Linguagem do Coração, que foi escrita aí pelo Vinícius Lousada, que vocês, a maioria, devem conhecer. E essa linguagem do coração nos traz a comunicação não violenta à luz da doutrina espírita, trazendo para o nosso vocabulário. Porque muitos dos problemas de comunicação vêm da forma como nós falamos. Não é o que nós dizemos, mas é como nós dizemos. Isso passa desde o tom de voz até aquela palavra que, digamos, vou dar um exemplo. Se eu preciso de um abraço, eu estou triste, estou precisando de um abraço. E o Márcio chega perto de mim, eu fico esperando o Márcio me dar um abraço, ele não me dá um abraço. Aí eu digo, Márcio, tu nunca me abraça, né? Tu não sabe abraçar, tu não sabe quando eu preciso de um abraço, eu cobro. Quando eu cobro o abraço do Márcio, o Márcio perde toda a vontade de me dar um abraço. Né? Até pode ser que ele venha dar um abraço, mas vai ser um abraço, puxa, né? Na cobrança, na crítica. E isso acontece muito nos relacionamentos. Que é diferente de eu dizer, Márcio, me dá um abraço. Ponto. O Márcio até estava com vontade de me dar um abraço, estava esperando a oportunidade, né? Então, isso nos casais, na conjugalidade, entre amigos, entre irmãos, na parentela, em qualquer lugar. Né? E, às vezes, a gente não cobra, não fala, mas cobra em pensamento. Se vitimiza, ninguém me abraça. Fulano faz anos que não me dá um abraço. E vai se afastando. Então, as pessoas, às vezes, vão se tornando solitárias também, porque se afastam dos outros. Porque tem um nível de cobrança muito alto. Cobram muito dos outros, e quem cobra muito dos outros é porque cobra muito de si. Então, aquela pessoa que é muito exigente, muito crítica, é, às vezes, a mais necessitada de carinho, de atenção e de amor, só que ela não sabe pedir, não sabe, ou não expressa. E, às vezes, até por orgulho, se alguém vier dar um abraço, ainda pensa assim, ele veio porque está com pena de mim. Em vez de ficar feliz, se revolta. O ser humano é complexo, né? Olha, nós transformarmos os nossos sentimentos, educar as nossas emoções é um desafio diário. Porque a gente, facilmente, deixa se levar por pensamentos negativos. Pensamentos de desvalia, pensamentos de que ninguém gosta de mim. E quantas pessoas chegam até ao suicídio porque lá no início começaram a pensar, eu não faço falta. Começa a pensar, não faço falta. Daqui a pouco, não, ninguém se importa comigo. E aí começa a catar provas de que ninguém se importa. Daqui a pouco a pessoa diz assim,
Se eu morrer, vai ser até melhor. Os outros vão sentir um alívio. Eu vou parar de incomodar. E isso vai crescendo até que quando a pessoa, né, se dá conta, está na beira do suicídio, já cometeu o suicídio. Então, atenção, cuidado com esses pensamentos inimigos dentro de nós. E aí, na nossa família, nós vamos estar cuidando de nós e do outro. Então, quando nós falamos em relacionamentos familiares, nós estamos falando de cuidado, de proteção, de diálogo, de respeito, de perdão, de paciência, de empatia, de vínculos. E tudo isso os outros vão me dar? Ou eu preciso desenvolver isso tudo? E aí tem um outro ponto importante da família, que nós precisamos falar sobre o apego e o desapego. Na família, nós somos desafiados a nos apegar. Então, quando nós recebemos alguém na nossa família, todo espírito que reencarna, que chega, então tem uns que vêm, né, na reencarnação, outros vão chegando ao longo da vida aí, né? Os nossos familiares vão chegando, é a nossa filha que casa, aí o genro passa a ser filho também, a família dele passa a ser nossa também, o filho a mesma coisa, a nora, toda a sua família. E esses laços vão se ampliando, os amigos dos nossos filhos, dos nossos netos. E é para isso que a gente está aqui, para desenvolver esse amor universal, essa família universal. Então, a minha família, quando eu digo a minha família, eu me apego. Só que tem um momento que aqueles familiares vão se afastar, uns vão desencarnar, outros vão mudar de cidade. Então, faz parte do desenvolvimento das famílias essas mudanças de configurações, não é? Todos nós já passamos por isso. Nós saímos de casa, nossos filhos saíram de casa ou não saíram ainda. Mas, então, essa família ela é muito dinâmica. E nós precisamos exercitar o desapego. Por quê? Ninguém é dono de ninguém. Nós somos companheiros de jornada. E o fato de alguém desencarnar também não significa perda. Não, mudou de endereço. Então, essa compreensão espírita de que um filho que viaja para o exterior mudou de endereço, continua sendo filho, ou mãe, ou pai, enfim, seja qual for o papel, desencarnou, mudou de endereço, mas continua vinculado. Os vínculos do amor são eternos. Não se desfazem nas separações, nas mortes, nos desencarnos, são eternos. Só que nós precisamos desapegar. E isso exige compreensão, exige um esforço nosso. Quando a gente ama, quer estar perto, não é? A gente gosta de estar perto de quem a gente ama, é muito bom. Quem não gosta de estar com os amigos, com seus entes queridos, mas a gente não pode ficar grudado o tempo todo. E muitas pessoas sofrem muito, mas muito mesmo, quando é necessário desapegar. Isso nós precisamos superar essa dificuldade.
compreender que quando o outro está bem, nós estamos bem. Sentir felicidade com a felicidade do outro. Porque a pessoa que escraviza, ela não quer saber se o outro está feliz ou não. Tem que estar junto. E quantas vezes essa conta é a conta da dor do outro, para satisfazer o nosso egoísmo. Então, o tal do egoísmo e o tal do orgulho, que está no Evangelho como chaga da humanidade, é a nossa chaga, é a chaga da família. Então, a família saudável, a família que vai exercitando essas relações saudáveis, ela tem esse acolher, né? Acolher é acolhedora, acolhe, mas também solta, vai, voa. É fácil? Não, às vezes não é nada fácil, mas é importante. Então, nessa imagem, tem uma árvore com flores e outra com frutos. Então, nos cuidados do amor na família, nos cuidados amorosos, é que nós vamos colher os frutos do amor. E aqui, então, Jesus estendendo o braço à família. E esta frase nos diz o seguinte, eu vou ler porque ela é muito importante. A família com Jesus compreende o compromisso espiritual assumido no planejamento reencarnatório, os vínculos espirituais que se fortalecem pelo amor. E a prática do Evangelho no lar se constitui um poderoso recurso de fortalecimento dos laços familiares e de resiliência na superação das crises familiares. Toda família tem crises. E várias crises ao longo do seu desenvolvimento. Inclusive, tem crises que são inerentes ao desenvolvimento da família, que fazem parte do desenvolvimento, né? Na chegada de um filho, na partida, né, de um familiar. Então, tem essas fases de mudanças, umas mudanças externas, outras internas, mas que podemos considerar crises, às vezes positivas e às vezes negativas. Porque crise é oportunidade de mudança. Crise não é negativo. Depende como a gente reage. Então, a resiliência é aquela capacidade que nós temos de passar por uma crise e voltar à nossa integridade. E só que nós não voltamos iguais. Toda vez que a gente passar por uma crise, nós vamos ter um aprendizado. Então, a resiliência, olha só o conceito que uma especialista em terapia de família, a Norma, a Walsh-Froman, na verdade, eu que traduzi por Norma, mas ela coloca que resiliência não significa sair ileso, mas lutar bem, encontrando soluções efetivas e aprendendo com a adversidade e integrando aquela experiência à jornada da vida. Não basta nós passarmos por crises, por dores, por adversidades. Não basta só passar por isso. É necessário aprender. É preciso acrescentar essa experiência na nossa jornada de vida. Aí nós vamos desenvolver a sabedoria. Aí nós vamos ser resilientes. Porque a pessoa que passa por um problema e nega aquele problema, não tem problema. Não aconteceu comigo. Não foi nada demais. Não está aproveitando. Entendeu? Então, mesmo, a gente tem que aproveitar tanto a alegria quanto aproveitar a tristeza.
como é que está nosso tempo. Tá. A gente se empolga, né? Tem bastante assunto. Quando fala em família, minha nossa. A gente já faz os slides que é para se concentrar, né? Manter o foco. Mas então, quando nós negamos as experiências, nós vamos passar pela vida na superfície. Aí vamos chegar lá nos seus 80 anos imaturos, porque a maturidade não é idade. Então, o que traz a maturidade justamente é aprender, e a vida é uma escola. Então, nós estamos aqui para aprender. Aí tem gente, eu trabalho muito com prevenção do suicídio, inclusive sou uma das voluntárias do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e ontem mesmo estava assistindo uma formação, né, sobre, no CVV, no Centro de Valorização à Vida, online, onde nos foi pedido que a gente diga que é voluntário do CVV. Por conta que é preciso que as pessoas saibam que tem gente que está lá trabalhando 24 horas. O plantão do Centro de Valorização à Vida é 24 horas. É uma ligação gratuita, a gente atende qualquer parte do país. São centenas de voluntários. Quem precisar de ajuda, de um apoio emocional, liga 188, qualquer hora. Divulguem esse número para seus conhecidos, amigos, familiares, porque às vezes a gente nem percebe, porque a depressão é invisível. Tem gente que está pensando em cometer um suicídio e não está falando. Então, a gente precisa falar sobre isso a todo momento, em todo lugar, e se colocar à disposição. Até é muito legal agora que a gente vê nas redes sociais, as pessoas estarem postando, olha, se precisar um cafezinho, minha porta está aberta, se quiser conversar, porque as pessoas estão muito necessitadas disso. Só que tem momentos que a pessoa tem vergonha de falar, ou é muito tarde, não quer dar preocupação para o outro, tem vários motivos. Então, falar com alguém, né, num telefone que a ligação é anônima, não é gravada, isso garante que a pessoa tenha coragem de falar. Então, e essa escuta sensível, o voluntário do CVV faz uma escuta sensível. E essa escuta sensível, sem julgamento, sem conselhos, é o que a maioria das pessoas estão precisando. Todas as pessoas que ligam relatam isso. E daí nós vamos pensar, né? Por que na nossa família a gente não está podendo falar sobre a nossa dor? E aí vem um dado que está por aí, né, na nossa sociedade, que parece que é proibido ficar triste, não é? Quando a pessoa está triste, já vai no médico, está com depressão, daqui a pouco está tomando um remédio para depressão. Será que é depressão mesmo? E será que é só o remédio que vai ajudar? Mesmo que seja depressão. Será que só o remédio vai ajudar? Não. Então, é preciso conversar. A psicoterapia é essa conversa terapêutica. A conversa no CVV é um apoio emocional, não é terapia. O atendimento fraterno no centro espírita é para isso também. É o atendente fraterno, acolhe, escuta, não aconselha, não é terapia, né? Mas é um momento de escuta. E nós precisamos usar, quando estivermos necessitados, vamos usar o fraterno.
Então, a casa espírita acolhe, a casa espírita orienta, esclarece, mas tem horas que a casa espírita está fechada, né? A casa espírita não é 24 horas, por isso que a gente divulga o CVV. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra é 24 horas, mas o CVV tem rodízio de plantonistas, né? E que esse serviço já tem 62 anos, nasceu, se desenvolveu na inspiração de jovens espíritas. Não tem cunho religioso, não se fala em religião no CVV. Mas a gente sabe a assistência espiritual, a inspiração espiritual. E a família precisa desse momento de um apoiar o outro, de não ter vergonha. A gente pode ficar triste, a gente pode chorar, a gente não tem que esconder do outro. Essa é uma questão, por que a gente não pode mostrar que está triste? Não pode chorar na frente do filho, o filho não chora na frente do pai, fica... E quando a gente olha para a família inteira, a gente vê, se olhar de cima, assim, vai ver. O pai está chorando escondido, a mãe está chorando escondida, o filho está chorando escondido, porque um não quer preocupar o outro. Isso acontece? Já aconteceu com alguém de nós? Será? Sim. Outro mito, tem uns mitos por aí, né? Principalmente entre os espíritas, que o mito de que, como a gente compreende que a morte é uma passagem, que nós não vamos chorar quando alguém morrer, entre aspas. Vamos sim. O luto, ele é um processo que independente da religião, da condição, todos nós passamos. E é preciso passar pelo processo de luto. E apoiar e cuidar um do outro nesse processo. E sabe, compreender isto. Essa saudade, essa tristeza. Com a compreensão espírita, a gente consegue passar melhor pelo luto. Mas temos o direito, sim, de ficarmos tristes, de termos saudades. E, na hora da saudade, lembrar com carinho e fazer uma prece. E essa prece, pelo ente querido, chega como um abraço. Então, concluindo, né, nós vamos trazer a frase do Bezerra, que Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração de cada um. E isso nos consola e nos fortalece. E agora nós vamos pensar, será que o Evangelho no Lar foi criado agora? Não, né? Então, nós temos o primeiro culto do Evangelho no Lar. Eu vou pedir para o Ricardo passar. Foi Cristo que instituiu o primeiro culto do Evangelho no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste,
De olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Seja feito como desejas. E então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, fica o convite. Vamos levar Jesus para o nosso lar, vamos realizar o Evangelho no lar. É uma vez por semana, alguns minutos, né, de 15 a 30 minutos,
que nós vamos estar levando essa luz para as nossas relações familiares. E, com certeza, nós vamos sentir os efeitos na nossa família e sabemos que essa luz do Evangelho se irradia, né, na rua, na comunidade, por todo o planeta. Muito obrigada.